Quero te dar as boas-vindas a mais uma microaula de inglês para fins acadêmicos com base em citações acadêmicas de artigos científicos em inglês. Nossa, que longo, né? Então vamos olhar aqui, olha só. Previous studies have primarily concentrated on... Então o que eles... Né? O que esses previous studies têm feito, gente? Olha só, qual é a ideia aqui? Olha, a ideia é simples. Previous studies, o que quer dizer isso? Olha aqui, ó. Temos que os previous studies significam os estudos, né? Os estudos. Só que esses estudos, eles têm uma característica. Em inglês, as características vêm antes, né? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o dono da característica e colocar aqui, olha. E vamos traduzir estudos anteriores. É igualzinho, eu sempre brinco, né, com o exemplo do hot dog, né, do cachorro quente. O que a gente tem aqui, ó, com hot dog? A gente tem aqui os studies, perdão. Aqui, ó, hot dog. O que significa o hot dog? É um cachorro quente. Estudos anteriores. Qualidade vem antes do dono da qualidade. Então, olha só, os estudos anteriores have primarily concentrated on. Aí essa aqui é outra palavra muito recorrente, repete demais, assim, todo artigo científico, não todo, vários, todos é muito, né? Mas vários, eles possuem essa palavra, primarily, que quer dizer principalmente, tá bom? Principalmente. Então, os estudos anteriores, principalmente, e depois nós temos aqui uma outra palavra que seria o concentrated, concentrado, tá bom? Concentrado, assim, numa primeira versão, mas isso aqui seria um concentraram. Então, a gente tem as palavras estudos anteriores, principalmente, concentraram. E aí vem, mais uma vez, o que eu sempre digo, que ao invés de ficar buscando traduções automatizadas, traduções de Google Tradutor, essas coisas assim que às vezes ficam muito feinhas, né? O melhor é você ir ganhando intuição e começar a traduzir de acordo com aquela voz interior, aquela voz oculta sua te diz. Por exemplo aqui, fica bem mais harmônico se eu traduzir assim, olha, estudos anteriores se concentraram principalmente em, tá vendo? Estudos anteriores se concentraram principalmente em. Eu não acho que dá para encaixar, talvez dê, né? Algo assim, estudos anteriores principalmente se concentraram. Tá bom, passa, né? Mas eu acho que fica mais elegante. A gente tem que buscar traduções, principalmente se você estiver escrevendo em português, baseado em textos em inglês. É legal você colocar um texto mais elegante, né? Então, os estudos anteriores se concentraram principalmente em... você pode até utilizar essa forma para a sua revisão de literatura. Lá, o seu primeiro parágrafo da revisão de literatura, da sua tese, dissertação, artigo científico, pode começar. Estudos anteriores se concentraram principalmente em... E aí, em geral, quando alguém começa falando dos estudos anteriores, você descreve o que eles fizeram e um pouquinho depois, quando você está lendo um artigo científico bom, de qualidade, você espera escutar uma crítica da literatura anterior, porque a ciência ela se expande assim. Pega o que foi feito antes e tenta melhorar. E aí faz uma crítica do que foi feito, do que não foi feito, do que falta, dos problemas, enfim. E aí você já, se tiver numa introdução, por exemplo, se você estiver utilizando isso numa introdução, em seguida você já vende seu peixe, já fala o que o seu artigo vai fazer para resolver essa crítica. Bom, pode ter ficado um pouco confuso. Para clarear, vamos ver um exemplo muito elegante que separei para você. Olha só, esse aqui é um exemplo que ele, né, tem uma boa referência. A referência não está aqui, vou colocar na edição do vídeo. Então, olha só. Previous studies have primarily concentrated on. Então, olha aqui, olha. Os estudos anteriores se concentraram principalmente em fazer o quê? Em determinar the financial cost, ou seja, o custo financeiro. Observe que ele tem esse AL aqui, olha. Ele está dando característica para o custo. Qual a característica desse custo? É um custo azul, branco? Não, é um custo financeiro, tá vendo? Financial cost. Ou seja, esses estudos focaram muito no custo financeiro do que? Of the disease. Disease é uma palavra importante também, principalmente quem é
da área de saúde, biologia, coisas assim, né? Então, olha só, do custo financeiro da doença, aonde? On farms. Farms é aquele lugar onde tem galinha, onde tem agricultura, né? Nas fazendas. At a given point in time, em um determinado momento no tempo. Pode ser em um dado ponto no tempo, mas a gente não fala muito assim, na verdade, né? Seria melhor algo assim, em um determinado momento no tempo, ou do tempo, né? But they have been limited by a lack of in-depth disease investigation, né? Mas eles têm sido limitados, né? Ou eles foram limitados, né? Limitados pelo quê? By a lack. Gente, lack também é outra palavrinha recorrente, não é aquilo que você usa pro calor não, tá bom? Não é o lack não. Lack da ideia de falta, tá bom? Limitados por uma falta de quê? Of in-depth disease investigation, por uma falta de investigação, tá bom? Profunda, in-depth da ideia de profunda, do que? Da doença. Então essa aqui que é a ideia. Então, mais uma vez, estudos anteriores se concentraram principalmente em determinar o custo financeiro da doença aonde? Nas fazendas em um determinado momento no tempo. Mas eles têm sido limitados, né? Ou eles foram limitados, eu acho que é melhor, né? Mas eles foram limitados pelo quê? Por uma falta, by a lack, uma falta de quê? De investigação profunda, in-depth, né? Do que? Da doença, tá bom? Então, essa aqui é a referência de onde nós retiramos essa frase aqui, essa citação, para você ver que ela é realmente ocupada na academia. Então, espero que você tenha gostado, né, de mais uma microaula. Se você gostou, lembra de sempre seguir a gente, estar sempre constante, compartilhar com os amigos e ajudar a gente, porque compartilhar é se importar, né? Quanto mais gente souber do que a gente está fazendo, isso ajuda a gente a seguir nesse projeto, tá bom? Então a gente se vê na próxima microaula. Até mais!